Eu vou chamar agora Suzana, Suzana Cunha, para orar pelo nosso pregador dessa noite. Nilton. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar orando então, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, queremos te agradecer, Jesus, por essa noite tão abençoada, por esses louvores, por esse momento de oração, Senhor, que tu possas continuar abençoando a tua igreja, que tu venha falar conosco, Senhor, nessa noite. Fala a cada coração, em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço, desde já te agradeço. Amém. Nilton, é com você. Boa pregação. Amém. Gostaria de agradecer aí pela oportunidade, né? É sempre motivo de muita alegria quando nós temos a oportunidade de trazer algo da parte de Deus. Bom, meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a entender que ela traz assim ensinamentos, né, para a nossa vida em todas as áreas, né? Não existe uma área que não tenha ali algo na Bíblia que sirva para a gente, né? Quando a gente lê, a gente começa a entender isso. Se a gente for ver lá em Êxodo, logo de cara a gente vai ver que a Bíblia começa a trazer ensinamentos para que aquele povo que acaba de ser liberto das mãos dos egípcios, para que eles comecem a ter uma noção de como conviver numa comunidade, né? Como conviver um com o outro. E nós vemos isso ao longo da Bíblia, que ela começa a nos ensinar, né, várias coisas para a nossa vida. E dentre essas coisas que a Bíblia nos ensina, ela também traz assim um ensinamento de como nós devemos aproveitar as oportunidades e os recursos que nos são confiados, né? Nós podemos ver isso em muitas passagens da Bíblia, mas nós até já estudamos há pouco tempo sobre isso, falamos bastante sobre isso, mas nós podemos ver isso bem nítido ali na parábola dos talentos, né? Que se encontra no livro de Mateus. Vamos abrir em Mateus 25, aí fica ali entre o versículo 14 e 30. Mateus 25, do 14 ao 29, ali 30. E ali Jesus ele começa a comparar o reino de Deus com algumas coisas, né? Algumas pessoas, alguns gestos, né? E nessa ele compara o reino dos céus a um homem que ao sair, vamos ler ali, né? E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu em viagem. Aqui nós já vemos que Deus ele não nos dá nada além do que nós possamos fazer, do que nós tenhamos capacidade de fazer. Nós já começamos a ver aqui no versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Não tem nenhum peso maior, né? Ah, mas o outro ali ganhou 5, o outro ganhou 2, esse ganhou 1. Cada um de acordo com a capacidade que ele tinha para lidar com aquilo. Lidar com aquilo que lhe foi confiado, né? O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os
e ganhou mais 5. Ele levou a sério aquilo que foi entregue à sua mão. Ele levou a sério aquilo que foi lhe confiado. Ele imediatamente falou, não, eu tenho que fazer algo com isso, eu tenho que levar adiante, eu não posso ficar aqui parado com isso. E ele levou, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, né, ali no 19, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os 5 talentos e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha, participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido os 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, a mesma coisa que respondeu para o primeiro ali, né? Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Ele entregou a mesma coisa que o Senhor havia entregue em suas mãos. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós podemos aqui entender, nesse contexto, né, o contexto em que Jesus conta essa parábola, ele conta essa parábola, ele pronuncia a parábola dos talentos durante a sua última semana, antes de ser morto, né, lá no Calvário, na semana da sua crucificação. Jesus estava ali em Jerusalém com os seus discípulos e ele dava instruções aos discípulos sobre as coisas que deveriam acontecer até a consumação dos séculos. E essas instruções, elas são até conhecidas como sermão escatológico de Jesus. E essa parábola dos talentos, ela pertence justamente à parte final desse sermão, né, desse discurso. E essa parábola, ela fala sobre uma coisa gravíssima, né, sobre a gravidade que tem de uma pessoa desperdiçar a oportunidade dada, né? Que o homem desperdiça a oportunidade que ele tem na vida, né? E o homem que parte em viagem representa Cristo, né? E os servos representam todos nós, né? Todos aqueles que recebem assim diferentes níveis de responsabilidade, né? E o que é esperado, né, de uma pessoa que recebe, né, essas responsabilidades, né? Porque a primeira coisa que a gente vê ali é que não é dado a ninguém nada além do que ele possa fazer, né? Não é dada a responsabilidade, não é passada por Deus nada além do que aquela pessoa possa fazer, né? E o que é esperado desses que recebem essas responsabilidades, né? O que será que é esperado, né?
É esperado fidelidade no trato, né, dispensado ao que foi deixado, né, ao que foi entregue nas mãos dessa pessoa, né? Porque um dia, né, uma pessoa, como aconteceu ali na parábola, um dia cada uma dessas pessoas haverá de prestar contas a Deus a respeito de tudo o que ele recebeu, né? Os talentos ali no contexto da parábola representam os recursos, os dons, né? As oportunidades que alguém recebe de Deus. Às vezes a gente acha assim que está chegando algo e a gente se esconde para não quero ter responsabilidade sobre aquilo. Não, e isso aí não é comigo, deixa isso para lá, eu não quero nem saber, né? Mas um dia nós temos que prestar contas, né? Nós temos que prestar contas de todas as coisas que foram entregues por Deus a nós, né? Os dons, os talentos, as responsabilidades, né? Para levar a palavra para as outras pessoas, né? E quando a pessoa faz como aqueles dois primeiros fizeram, ali é demonstrado assim o zelo, né? A prudência daquelas pessoas, e o mesmo acontece no meio cristão, né? A prudência do cristão na obra do Senhor, né? Inclusive, a gente até vê que aparentemente foi pego assim emprestado dessa parábola o significado popular de talento, né, como sendo assim uma habilidade ou um dom natural que alguém possui, né? E para apenas como curiosidade, eu creio que muitos aqui já sabem sobre isso porque nós estudamos há pouco tempo, mas e para quem não sabe, né, um talento era uma unidade de medida nos tempos antigos, né? Lá no primeiro século, que foi quando Jesus estava falando sobre essa parábola, quando ele estava levando essa parábola ao povo, né, a parábola dos talentos. Isso foi naquela época ali, e os talentos, alguns estudiosos dizem que eles estimam que um talento era equivalente a pelo menos 6.000 denários, né, romanos, ou 6.000 dracmas gregas, né? O denário e a dracma eram moedas equivalentes, e para a gente ter uma ideia, um denário, uma dracma, era o salário da diária de um trabalhador comum. Então, o único talento já representava assim, uma soma de um valor muito grande. Às vezes tem gente que olha essa parte aqui da terceira pessoa que recebeu um talento só e fala assim, poxa, mas coitado, né? E deve ter se sentido até ofendido porque o patrão só deixou um talento com ele, mas aquilo ali representava um valor, uma quantia de dinheiro grande já. E ele recebeu um talento, mas ele não recebeu pouco. Ele recebeu uma quantidade boa, né? E como eu falei, tem gente que fica com pena dele, mas um talento já era uma quantidade grande, né? Então, o Senhor, né, o patrão dessa parábola, confiou assim uma riqueza grande aos servos, né? Cada um de acordo com o que ele já havia observado, que cada um tinha condição de cuidar, cada um tinha condição de, de levar adiante aquilo que foi entregue na mão dele, né? E seguindo aqui, nós podemos aprender com isto que os verdadeiros seguidores de Cristo, eles são fiéis, eles são bons mordomos, né? Eles cuidam daquilo que o Senhor lhes confiou, né? Mesmo que sejam assim frutíferos em diferentes graus, né? Às vezes as pessoas acham que aquilo que ela tem de talento, que ela faz, né? Trazendo agora para essa forma que a gente pensa no talento. Então a pessoa às vezes acha, poxa, mas eu só sei fazer isso aqui. Ela acha que aquilo que ela sabe fazer não é nada, né? Mas
ela fazendo de coração para Deus, é muita coisa, né? E o servo mau, ele é um servo infrutífero, né? A leitura até termina ali dizendo para lancem fora o servo inútil nas trevas. Tipo assim, tira daqui do meio que ele não serve para nada. Ele pode até trazer para o nosso meio coisas ruins. Então tire, aparta de nós, né? Tire do nosso meio, tire do nosso convívio, né? E uma coisa que a gente consegue tirar daqui dessa parábola também é que aquele servo ele demonstra não conhecer o seu senhor, né? Não ter qualquer tipo de intimidade, né, com ele, né? Tanto ele enxerga ali o seu senhor como um tirano, né? Como alguém que exige o que não tem direito. E nós vemos que os outros, né, por conhecerem um pouco mais, por terem uma certa intimidade, e até por terem procurado essa intimidade, falou: opa, vou pegar isso aqui e vou fazer multiplicar o que eu recebi. Porque eles conheciam, né? E se a gente parar para observar, muitas pessoas podem falar, mas quem garante que ele não era uma pessoa ruim? Está ali os outros dois que comprovaram que não, né? Eles conheciam, eles sabiam o que tinha que fazer, né? Quando foi passado a responsabilidade para eles, eles sabiam o que tinham que fazer, né? E o outro ficou até com medo. A gente até vê ali um pouco de segurança além da conta, né, por parte dessa outra pessoa, mas ele não conhecia o seu senhor, né? Ou seja, ele dizia que ele colhia onde não plantava, né? E isso indica ali que ele não conhecia, né? E a gente aplicando assim de uma forma prática para nós, até eu acho que já avancei aqui minha hora, os irmãos, desculpe porque o nervosismo é sempre grande, né? Mas como até a pastora Suzana trouxe na palavra que ela trouxe na quinta-feira, tem assim um pouco a ver com isso que nós estamos falando, tem um certo link, né? Nós temos que dar atenção às coisas que são importantes, né? E a gente aplicando essa parábola para nós, né? Até para que nós possamos encerrar, seja um bom administrador dos talentos que Deus confiou a você, né? Dê a importância devida, né? Aquilo que foi entregue na sua mão, né? Se foi para trazer uma palavra, traga uma palavra. Se foi para cantar, cante com vontade. Se é para participar do culto, assistir o culto, assista. Fala igual o pastor Adailton fala, para tudo agora, né? Para esse momento que é único, né? O próximo culto já vai ser totalmente diferente desse, então esse aqui é único. E dedique-se, né? Seja um bom administrador dos talentos que Deus confiou a você. Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, Vanito, graças a Deus. É sempre bom refletir, né? É sempre bom refletir na palavra, no Evangelho do Cristo, né? Naquilo que Ele nos dá, né? Naquilo que Ele nos fornece. Temos que ser sempre muito gratos e sempre muito vigilantes, né? Para que nós possamos ser bons dispenseiros, para que possamos utilizar da melhor forma possível em favor do próximo, em nosso favor, os dons, os talentos que Deus nos concede, né? Sempre ser utilizados para o amor, para a inclusão, enfim, para o bem, né? Para o bem. Que Deus possa te abençoar por essa palavra. E eu vou passar agora para o pastor Adair fazer as considerações finais e impetrar a bênção apostólica. Deus abençoe a vida de vocês, pela ministração que vocês receberam. E eu vou ficar com a palavra do Vanito, eu gostei.
para tudo que você está fazendo e use o talento que você tem. Todo mundo recebeu uma capacidade de fazer alguma coisa quando para cá veio. Quando você nasceu, você recebeu a capacidade de fazer alguma coisa. Então, que você use isso com muita sabedoria, que Deus abençoe o teu coração. Alguns, na parábola, não na parábola que o Vanilton leu, mas o texto vai trazer uma outra parábola em que algumas pessoas foram chamadas mais cedo para trabalhar, outras mais ou menos no meio-dia e outras já no finalzinho do dia. Mas não importa. O salário de todo mundo é igual. A diferença é o talento que você recebe para usar. Então, fica com a palavra que você recebeu hoje. Deus abençoe o teu coração. Eu vou orar para encerrar. Pai eterno, obrigado pela tua misericórdia e graça em nossas vidas e em nossos corações. Eu te agradeço infinitamente pela palavra ministrada pelo teu filho em nossas vidas. Pai, abençoa a tua igreja, os pastores, as pastoras aqui presentes, os obreiros. Pai, nos ajuda e nos ensina a sermos igreja, a manter teus filhos unidos e orando. Obrigado por essa oportunidade de ministrar a tua palavra a um sem número de pessoas através do mundo, por esses cultos virtuais, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce e preciosa consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor e aqueles que creem na sua infinita misericórdia também. Que todos esses digam amém.